Olá, boa tarde, sejam muito bem-vindos, família Microlins. Hoje, sexta-feira, dia 24, iniciamos mais uma atividade do PDP online, com a palestra Me Conhecendo, Autoconhecimento e Projeção. Eu sou o Júlio Risati e eu serei o seu facilitador e instrutor dessa palestra de hoje. Queremos avisar que a nossa plataforma do Teams Microsoft, você pode enviar suas perguntas que nós responderemos no final, todas elas, tudo bem? Antes da gente começar, deixa eu verificar com o time. Rodrigo, escuta-me bem? Deixa eu ver o retorno. Oi, Julião. Escuto sim, meu velho. Então, tudo bem. Tá meio travando a minha máquina aqui, mas estou escutando. Sem problema, então. Então, vamos continuar e já vamos iniciar o nosso conteúdo, feito especialmente para você. Deixa eu só adequar a moldura. Vamos lá. Então, hoje, o tema a ser trabalhado é autoconhecimento e projeção. Então, nesse tema, nós temos algumas sacadas bacanas para vocês, porque nós vamos passar algumas reflexões e principalmente deixar claro para você como que você, entendendo o que é autoconhecimento e principalmente entendendo como se dá a projeção, a forma como você enxerga e projeta nos outros, pode ajudar você na sua vida, na sua carreira e principalmente no mercado de trabalho, que esse é o papel fundamental do PDP, Programa de Desenvolvimento Profissional da Microlins, feito para você. Bom, então vamos lá. Primeiro ponto que a gente quer salientar aqui é a minha apresentação. Eu sou o Júlio Risati, eu tenho 40 anos, eu sou casado, sou pai de uma menina de 6 anos e também pai de uma filha canina, uma cachorra de 12 anos. Eu sou analista de perfil comportamental do CIS Assessment, sou analista de perfil comportamental também do Insight Discovery, sou formado em turismo pela Unimap, especialista em gestão estratégica de pessoas e especialista também em gestão empresarial. Tá? Então essa é a minha apresentação, vamos já para o que interessa, para o conteúdo. Então se você me perguntar, Júlio, esse tema autoconhecimento e projeção, para que nós podemos estabelecer um contraponto? Quais são os objetivos principais deste encontro de hoje? O primeiro deles, pessoal, é esclarecer quais são os pontos importantes, a fundamental importância sobre o autoconhecimento que isso pode te trazer e, principalmente, como que funciona esse mecanismo de projeção, tá? Outro objetivo importante é trazer os pontos de reflexão sobre tanto o autoconhecimento e a forma que você faz a projeção para que você tenha um aprimoramento pessoal e profissional. E o terceiro objetivo é possibilitar o início de uma jornada, porque o autoconhecimento ele nunca se finda. Você, enquanto estiver vivendo, você vai estar mudando, se adaptando, se aprimorando, progredindo e se conhecer. E principalmente saber o tanto que você está evoluindo faz parte da jornada do autoconhecimento. Tudo bem? Vamos lá. Primeiro ponto. Trouxe aqui uma frase para a gente iniciar a reflexão desse dia, do Conde de La Rochefoucauld. Então, esse Conde ele tem uma frase muito interessante que é a seguinte: a gente está tão acostumado a se esconder dos outros, a ter medo de mostrar quem a gente é, que a gente acaba se escondendo de nós mesmos. Chega ao ponto da gente nem se conhecer mais, de tanto que a gente se escondeu. Então, essa é a frase que eu quero iniciar o dia de hoje com essa reflexão, para que a gente possa pensar e aproveitar ao máximo esse conteúdo que a gente está tendo aqui. Tudo bem? Autoconhecimento. Se a gente for tentar traçar um panorama para poder entender o autoconhecimento, a primeira coisa que a gente tem que trazer à tona é justamente o quê? A ideia da filosofia, quando tem aquela célebre frase de Sócrates, né? Conheça-se a ti mesmo.
que está no templo de Delfos até. Então, parte do pressuposto que, às vezes, pela maneira como a gente vive, ou pela maneira como a gente não reflete sobre si mesmo, a gente acaba não se conhecendo, a gente não tem uma ideia, ou então um processo mental para realmente entender quem nós somos, o que nós gostamos, o que nós não gostamos, como nós agimos e, principalmente, como nos comportamos mediante algumas situações. Depois, a gente tem também as contribuições do Jung. Jung foi um psicólogo e ele fez estudos bem interessantes sobre essa ideia da psique humana, sobre os arquétipos de personalidade. Então, na teoria dele, ele traçou alguns padrões de comportamento e personalidade e é muito bem aceito pela academia porque foi uma descoberta, é uma pesquisa muito bem elaborada que Jung fez. É a partir dos estudos do Jung, dessa ideia de padrões de comportamento e tipos de personalidade, que todas as outras ferramentas de autoconhecimento vai se desdobrar e ter o que a gente tem hoje. E o terceiro ponto que a gente precisaria traçar também sobre o autoconhecimento é essa ideia de preferência, de tendência e piloto automático. E que sentido, Júlio? Preferência é tudo aquilo que eu gosto. Então, em determinada situação, se eu tenho duas opções, eu escolho uma pela minha preferência, por aquilo que me traz mais conforto, por aquilo que eu tenho mais maleabilidade, ou aquilo que me agrada mais. Então, eu tenho em mim uma opção que detém uma preferência. Eu tenho preferência de agir de uma forma em detrimento de outra. Outro ponto do autoconhecimento que a gente precisa salientar é tendência. O que é a tendência? A tendência é algo que existe dentro da gente, que está inato, ou no linguajar psicólogo latente, se vocês quiserem, que tendencia, que me força, que me impele a preferir algo. Então, alguma força dentro de mim tendencia, tem um peso para eu escolher uma coisa em detrimento de outra. Por que é importante isso, Júlio? Para a gente salientar. Porque em determinado momento, por mais que eu tenha em mim uma tendência, talvez eu possa preferir escolher outra coisa. Tudo vai depender do meu nível de consciência e principalmente da maneira como eu me conheço e como eu estou no aspecto da razão, de saber o que eu quero e como eu estou buscando, tá? E o último ponto aqui do autoconhecimento que a gente precisa salientar é a ideia de piloto automático. Piloto automático é essa ideia do flow, do inconsciente, ou seja, a maneira que você age automaticamente sem perceber, sem que você tenha consciência daquilo que você está fazendo. Praticamente o piloto automático é que nem hoje para a gente dirigir. Então, às vezes a gente dirige sem nem perceber que a gente está dirigindo. Ou o fato de você conseguir falar no telefone fazendo outra coisa. Então, você está tão acostumado já a usar o aparelho que você nem percebe que você está usando. Então, o piloto automático é isso. É a ausência da consciência e, mesmo assim, a manifestação de um comportamento que você tem. Tudo bem? Vamos passar? Outra coisa que a gente gostaria de salientar aqui para vocês é essa analogia do eu com a cebola. Tá? Em que sentido, Júlio? A gente usa essa analogia na área de DHO, ou Desenvolvimento Humano e Organizacional, que fala sobre autoconhecimento e principalmente sobre projeção, para entender como que é constituído cada uma das pessoas, né? Cada uma das pessoas, ela tem as suas preferências, as suas tendências, o seu piloto automático, e isso vai se compondo na pessoa em camadas como a cebola, tá? De que maneira, Júlio? A gente tem aqui um diagraminha para você. Então, se a gente fosse cortar essa cebola para poder entender cada camada, a gente parte do núcleo, do centro, sendo a essência da pessoa, os tipos psicológicos. Aqui, toda a contribuição do Jung com a teoria dos arquétipos de personalidade, as 16 personalidades existentes, vai ter a sua essência. Então, a maneira como a manifestação que a pessoa tem, ou como ela se comporta, como ela é, a essência dela, o tipo psicológico dela está ali no núcleo, na primeira camada de cebola. Logo depois, um pouco mais fora desse núcleo psicológico, a gente tem o quê? A gente tem a maneira como a pessoa age, é o comportamento que ela manifesta. Aí eu já consigo mapear também com ferramentas, e uma delas a gente vai ver aqui, o perfil comportamental. Então, ou seja, a minha essência, o meu tipo psicológico,
traz uma tendência e uma preferência que eu vou manifestar no comportamento, a maneira como eu vou agir. E aqui, essa maneira de agir, a gente vai ter o perfil comportamental, ou a maneira do comportamento da pessoa, a sua tendência, a sua preferência e o seu piloto automático. A gente tem também o quê? Os valores. Os valores são importantes a gente entender e a gente conceber, porque valor é algo que vai também trazer para você ou o controle de uma tendência que você tem, desde que você aprenda que essa tendência ela está equivocada, ou que ela é errada, ou que moralmente ela não é aceita, porque é um valor seu. Ou o valor vai te trazer uma tendência de tomada de decisão. No momento que você tiver que tomar uma decisão, tomar uma ação, um valor vai pesar muito para que você haja de uma forma em detrimento de outra. Então, o valor é importante também a gente mapear para tentar entender você como um todo, da maneira como as suas decisões vão ser tomadas e qual é o peso da decisão, qual é o caminho que você vai querer seguir. Tudo isso a gente busca através dos valores. Então, valores aqui são como honestidade, verdade, bondade, todas as virtudes, elas podem ser entendidas como um valor. E aquilo também que é passado pela família, pela cultura, que é a próxima camada que a gente vai fazer. Por quê? O valor, ele vai forjar em mim uma crença. E essa crença, ela está pautada. Como que se constitui a crença? Por exemplo, eu acreditar que é feio mentir. Então, se eu for destrinchar essa crença de que a verdade é melhor do que a mentira é algo feio, algo ruim, eu vou descobrir nela o que está pautado, que é um valor. Que é o valor do quê? Aquilo que é bom é verdadeiro, não é mentiroso, então eu prefiro a verdade em detrimento da mentira. E isso vai se externalizar na minha última camada através das crenças. Nas crenças, a gente tem a constituição da pessoa através da convivência familiar, da cultura que você recebeu dos seus avós, dos seus pais, dos seus tios, dos seus primos, do seu núcleo familiar como um todo, as experiências pessoais, então os amigos que você teve na escola, na infância, na adolescência, o primeiro namorado, a primeira namorada, tudo isso vai consolidar em você experiências pessoais. E dessas experiências pessoais vai forjando em cima dos seus valores as crenças que você tem, até chegar no contexto atual. Contexto atual é você já formado, como essa cebola, com todas essas camadas. Aí eu pergunto para você, como é que está a sua cebola hoje? Como é que você está com todas essas camadas? Para você está claro o que é o seu tipo psicológico, o seu perfil de comportamento, o seu perfil comportamental, aquilo que está arraigado em você mediante a sua cultura, a sua educação familiar como valores e a manifestação de tudo isso através das suas crenças, aquilo que você acredita, aquilo que você busca, as experiências que você teve. Então, tudo isso, se não tiver claro para você, pode ficar confuso e não vai trazer para você a clareza e a beleza do autoconhecimento, tá bom? Rodrigo, até agora, tá me ouvindo bem? Vamos lá, vamos seguir. Então, se a gente tentar trazer o benefício do autoconhecimento, Júlio, qual é o benefício intrínseco, o benefício real de eu me conhecer, de eu saber tudo isso? O meu tipo psicológico, o meu perfil comportamental, quais são meus valores, quais são minhas crenças, de eu me conhecer de fato e de verdade. Qual é o benefício real disso? O primeiro benefício que nós vamos trazer para você, que te dá empoderamento, é uma reflexão através dessa frase. Olha lá, ó. Qual que seria a serventia da luz se não fosse a sombra para enaltecer a sua intensidade, o seu brilho e toda a sua glória, né? Então, a luz, ela só é entendida como luz, como uma força, porque existe a escuridão para contrapor. Então, quando você ainda está na escuridão de não se conhecer, muitas das coisas que você faz, ou muitas das dificuldades que você tem hoje, e dificuldades tanto no relacionamento com pai e mãe, com o irmão, com o namorado, com colegas de classe, com o professor, com chefes, com líderes, com empregadores, todas as relações humanas que você tem, elas podem ser conflituosas, porque ainda você não se percebeu, você não se iluminou pelo autoconhecimento. Você não conseguiu entender o jeito que você é e o jeito que você faz.
Então, quando você começa a analisar e começa a estudar o autoconhecimento e você começa a se conhecer, há um descobrimento, há um desenvolvimento que a gente fala, no sentido de desenvolver. Então, ou seja, pensa na cebola, ela vem com aquelas cascas secas, né? Você só vai saber se a cebola está boa ou não se você tirar aquela casca seca e poder ver a cebola em si, como ela está, para depois poder utilizar. O autoconhecimento é a mesma analogia. Se você não se conhece, se você não sabe como você está, o que você faz, do jeito que faz e o que tem valor para você, você está fazendo a esmo. E muito conflito, muita dificuldade nas coisas da sua vida podem surgir em função disso. Porque se você não se conhece e não se percebe, você não tem o controle desses comportamentos. Essa é a grande sacada que a gente quer trazer para você. Então, vamos lá. Para iniciar todo esse pensamento do autoconhecimento, alguns combinados nós precisamos fazer. Por quê? Nós temos muito cuidado quando nós falamos dessa área, porque é algo muito íntimo e pessoal. Quando você se depara com autoconhecimento, quando você faz uma ferramenta de autoconhecimento para saber o seu perfil comportamental, o seu tipo psicológico, os seus valores, as suas crenças, vai trazer coisas que, se você não tiver clareza e preparado, podem te dar um baque, podem te machucar. Então, como aqui a gente está iniciando um processo e muitas vezes você nunca fez nada nesse sentido, eu quero combinar algumas coisas com você. Tá bom? Então, a gente tem que fazer agora alguns combinados, uns cuidados e combinados. Qual que é o primeiro deles? O primeiro combinado que nós vamos fazer é esse aqui, ó. Tenha carinho por você. É normal e natural, quando você começa um processo de autoconhecimento, quando você se interessa por isso e quer buscar mais sobre isso, que sentimentos sobre você surjam. E muitas vezes são sentimentos que nós temos essa tendência, então o ser humano tem a tendência a ser mais negativo e a ver o lado ruim, de você ter sentimentos ruins. Pode ser raiva, pode ser ódio, pode ser mal-estar, vergonha, porque está trazendo informação que até então você não sabia. Então, quando a gente começar agora por essa trilha do autoconhecimento, primeiro combinado que nós temos que ter com vocês: tenha carinho por você. Então, saiba que este processo é um processo contínuo e nunca acaba. E o primeiro combinado que a gente tem que ter é que você tem que ter carinho por você. Você vai começar a se conhecer e conversar consigo mesmo de uma maneira que até então você nunca tenha feito. Então, primeiro cuidado e combinado. Vai começar o autoconhecimento? Tenha carinho por você. Goste de você. Tudo bem? Segundo combinado que nós precisamos ter: não se julgue. Junto com todo esse sentimento negativo ou ruim que pode começar a ter em função da descoberta de si mesmo, desse início de processo de autoconhecimento, vai ser natural e automático você começar a racionalizar e a se julgar. Então, flexibilize, não se julgue. Tenha carinho por você e não se julgue. Se entenda primeiro. As coisas de errado que nós fizemos, e até então que talvez nós não tenhamos como claras ou como clareza na nossa vida, elas são responsáveis para a gente ser o que é hoje. Então, não se julgue em função disso. Não tenha um sentimento contumaz de querer se punir para as coisas que você vai descobrir sobre você. Porque todo perfil comportamental e todo tipo psicológico, se analisar de uma certa perspectiva, tem pontos positivos e pontos que incomodam. Então você não pode só olhar aquilo que te incomoda. Você não pode fazer um critério de juízo para se julgar e se punir em cima disso. Tenha clareza que existem pontos positivos, talentos inatos também em todos os perfis comportamentais, em todos os tipos psicológicos, e isso tem que ficar claro para que você não caia na armadilha de se julgar em demasia e acabar atrapalhando o seu processo de autoconhecimento, tá? Julgamento nesse momento é o que menos auxilia quando você inicia no processo de autoconhecimento, tá bom? Rodrigo, deixa eu pedir um retorno, tá me ouvindo? Beleza? Vamos lá. Último combinado que eu quero ter com vocês é esse aqui, ó.
Entenda que todo o processo de assessment, que é o processo de autoconhecimento, de descoberta de si mesmo, de aplicação de ferramentas da área para que você entenda qual é o seu tipo psicológico, o seu perfil comportamental, os seus valores, as suas crenças, todas essas ferramentas que existem no mercado, elas são feitas para te dar um retrato. Ela não vai trazer a sua essência, vai trazer realmente quem você é. Ela vai trazer um retrato daquele momento e daquela forma como você está. Então, tenha também essa clareza para que você não pegue aquilo como uma verdade absoluta, como um decreto, como se, então eu sou assim, eu nasci assim e eu vou morrer assim. Isso não é verdade. As ferramentas de avaliação de perfil comportamental ou de tipo psicológico ou de assessment, que a gente fala, de autoconhecimento, elas trazem um retrato de você daquele momento e da forma como você interagiu com a ferramenta e respondeu. E ela traz também perspectivas dos outros, o que os outros percebem de você. Mas para poder entender a percepção dos outros, é que nós vamos também falar de projeção. Então, um outro combinado que nós temos que fazer aqui é entenda que tudo isso que nós estamos vendo aqui de ferramentas, de conteúdo sobre perfil comportamental e sobre tipo psicológico, é um retrato, não vai traduzir a realidade. Tudo bem? Vamos lá. Entrando já especificamente no conteúdo, o que nós buscamos aqui? Nós iremos trabalhar com uma ferramenta do DISC, que é o perfil comportamental DISC. Do CIS Assessment. O perfil comportamental DISC, ele foi criado pelo Watson e ele traz a ideia de que toda pessoa tem dentro de si perfis comportamentais em graduações diferentes, tá? Então, em escalas diferentes, que vai traduzir tendências, preferências, piloto automático e, principalmente, a maneira de se comportar. Então, vai trazer aqui um padrão de comportamento, um padrão de forma de ser e existir, que a gente vai poder analisar agora. Dentro dessa ferramenta do perfil comportamental DISC, o que a gente tem? A gente tem um perfil comportamental denominado de dominante, tá? Que vai ser representado pela cor vermelha. A gente tem outro perfil comportamental denominado de influente, que vai ser designado pela cor amarela. Nós temos também um outro perfil comportamental designado pelo estável, que vai ser a cor verde. E nós temos também um perfil comportamental da cor azul, que é o conforme. Tá, Júlio, mas o que isso quer dizer até agora? Então, a gente vai trazer esse esqueminha para ficar mais claro. Então, dentro dessa ferramenta do perfil comportamental DISC, esses perfis comportamentais, eles são agregados, toda pessoa tem em certa escala e em certa intensidade esses perfis comportamentais. E a baixa intensidade de um e o aumento da intensidade de outro também vai trazer uma combinação de um perfil de comportamento específico. Basicamente, cada perfil comportamental traz essa informação. Então, por exemplo, as pessoas que têm o seu perfil comportamental numa intensidade alta de dominante, de dominância da cor vermelha, que é do teste aqui, é o fator que fala sobre o controle e assertividade. Então, indica como que você vai lidar com o desafio, com competição, com movimento para ação, com cumprimento de ações e de metas, vai ser esse perfil comportamental da dominância. Já a influência é o fator da comunicação e da sociabilidade. Ela vai indicar para você como que você lida e como que você interage influenciando as pessoas através do carisma, da criatividade, da interação social, da simpatia. Todas essas características estão aqui colocado no perfil comportamental do influente, da influência. A gente tem também a estabilidade, que é o fator do equilíbrio, da empatia, da lealdade. A estabilidade vai indicar como que você lida com mudança, se é de maneira rápida ou de maneira um pouco mais lenta ou até resistente, e como que você estabelece o ritmo de fazer suas coisas. Então, a estabilidade está voltada para esse perfil comportamental. Já a conformidade, ela vai ser a estrutura de perfil comportamental que lida com a estrutura, com os detalhes, com os fatos, com os dados, com a análise minuciosa. Indica como você também entende e obedece regras e procedimentos. Tudo bem? Tá claro até aqui? Deixa eu só verificar com o Rodrigo aqui.
Tudo claro, Julião. Beleza? Conteúdo claro, fica tranquilo. Segue a Tá vida. certo. Beleza. Só para ter certeza do retorno. E aí agora a gente já vai entrar especificamente nas manifestações de comportamento de cada perfil comportamental. Então, o que acontece? O dominante, aqui eu trouxe a figura do cavalo, essa coisa da força, do ímpeto, da velocidade, que vai traduzir o que é a vibe, o que é essa essência do perfil dominante. Então, as pessoas que são regidas por a preferência pela alta intensidade deste perfil comportamental dominante, elas são mais ousadas, elas são diretas, pragmáticas, competitivas, elas gostam da competição, elas se movimentam pela competição, pela concretização de resultados, elas são determinadas e decididas. Decidiu, vai fazer. Elas são rápidas da decisão e no movimento de ação. E elas têm o foco em resultado, em tarefa e objetivo. Então, a dominância do perfil dominante, a preferência do perfil dominante, vai ser traduzido para as pessoas que, quando você pergunta assim, olha, vai ali na esquina e pega aquele panfleto para mim. Ela não quer nem saber como é que ela vai chegar lá, mas ela vai chegar lá. Ela vai já sair para pegar, porque ela já entendeu que ela precisa pegar, ela já decidiu que ela vai pegar e ela não vai medir esforços para poder chegar lá. Para a gente entender um pouco como que é a mentalidade desse perfil comportamental dominante, eu trouxe uma frase aqui que a gente se debruça sobre o medo. Toda vez que a gente se confronta com o medo e prefere agir em função do medo, é uma tendência muito forte. Então, olha lá, o perfil dominante, a vontade de ganhar e de realizar é maior que o medo de perder. Então, mesmo que a pessoa tenha o risco de perder, ela prefere, em função de uma tendência, a ganhar e a agir. Esse é o perfil comportamental dessa ferramenta DISC dominante. A gente tem também o quê? O influente. Aqui o influente, eu trouxe essa imagem desse sorriso aberto, amarelo e gostoso. Por quê? As pessoas que são regidas por essa preferência, por esse perfil comportamental de alta intensidade, ou seja, ela tem uma influência muito alta no perfil comportamental dela, elas são mais sociáveis, elas são mais simpáticas, elas gostam da interação. Então, são pessoas radiantes, otimistas e extremamente sociáveis. Elas gostam de estar no meio da muvuca. Elas gostam de estar no meio da galera. Elas são calorosas, abertas às outras pessoas. Mesmo que ela não conheça, ela vai bater papo na fila de pão e vai estabelecer uma conexão com as pessoas. Elas contagiam o ambiente e as outras pessoas em função desse entusiasmo, dessa energia, desse perfil comportamental delas. E elas gostam muito de interagir e conversar. É do perfil. E elas são criativas. Em função dessa relação com as pessoas, elas têm a criatividade aflorada e elas gostam de inovar. Já que elas têm facilidade de criação, elas gostam de criar e inovar a todo momento. Tá? Este é o perfil definido pela influência da influência, né, do influente. Se a gente pegar uma frase para contrapor o medo, para entender o que motiva esse perfil comportamental, olha lá. No influente, a vontade de interagir com outras pessoas e de criar é maior que o medo de perder. Então, aqui você consegue entender a tendência e preferência deste perfil influente. Tudo bem? Vamos passar para a próxima? Já o estável. Característica do estável. O estável já vai ser pessoas, ele vai ter já uma influência, as pessoas que têm a estabilidade muito alta no seu perfil comportamental, ou seja, elas têm essa energia, esse padrão de comportamento de alta intensidade de estabilidade, eles vão ser interessados pelo sentimento dos outros. É o perfil comportamental com maior facilidade de empatia, de se colocar no lugar do outro e entender o que está acontecendo, o que o outro está sentindo. Eles vão ser totalmente voltados para relacionamento. Eles vão ser as pessoas que gostam de ouvir, de analisar o discurso do outro, de deixar o outro falar, de tentar entender a cabeça do outro. Eles são extremamente planejadores, em função dessa característica, dessa capacidade de ouvir e de se colocar no lugar do outro, eles pensam de maneira planejada e estruturada. E eles têm um ritmo constante,
São pessoas que conseguem fazer a mesma atividade todo dia, várias vezes, sem problema nenhum. Então, a questão da repetição e do tempo cadenciado são características muito fortes para a estabilidade. Se a gente for pegar a estabilidade para contrapor com o medo e entender que perfil comportamental que é esse, a frase está ali, ó. No estabilidade, a vontade de ouvir, de pensar e planejar o melhor e maior é maior que o medo de perder. Então, a vontade de planejar e de ouvir e de raciocinar mediante o que ouviu é muito forte nesse perfil comportamental. Por último, também não menos importante, nós temos o quê? O perfil comportamental da conformidade ou do conforme. As pessoas que têm esse perfil comportamental de alta intensidade, ou seja, tem uma alta conformidade no seu perfil comportamental, são pessoas mais reservadas, mais introspectivas. Elas são pessoas que não gostam muito de falar sobre si. Elas têm uma certa discrição. Eles são extremamente disciplinados, analíticos e precisos. Eles gostam de estarem certos, no momento certo, da maneira certa, fazendo certo. Eles gostam de focar em dados e fatos. Eles não são muito favoráveis, eles não têm uma tendência ou uma preferência para subjetividade, para interações abstratas. Eles gostam do ali, preto no branco, no papel, para analisar, número por número, detalhe por detalhe. Eles são cuidadosos e eles gostam, eles têm a preferência e a tendência muito forte de cumprir o que está na regra. Se a regra existe, ela deve ser cumprida. Então, essa é a mentalidade e o que rege esse perfil comportamental do conformidade. Ele também tem um lado crítico e questionador. Tudo que é proposto, ele quer analisar, ele quer ter mais base, mais dados e fatos, para poder entender se aquilo realmente é o certo e o correto a se fazer. Se a gente for contrapor esse perfil comportamental com uma frase para entender o que mede e o que rege ele, olha lá, em contraponto do medo, o conforme, a vontade de fazer o certo, de acordo com a regra, nos mínimos detalhes, é maior do que o medo de perder. Então, esse é o perfil comportamental do conformidade, do conforme. Aqui agora, a gente vai fazer o quê? Eu vou esperar um pouquinho, vou pedir... Rodrigo, tem alguma pergunta até agora? Dessa parte do DISC? Temos duas, Júlio. Pode mandar que a gente já mata agora e parte para a projeção. Beleza, a primeira é o seguinte, eu posso definir a essência? Você pode definir a essência e para isso que servem as ferramentas de assessment. Então, por exemplo, no CIS Assessment, que é uma ferramenta que a gente também usa, a essência é o tipo psicológico, que é baseado na teoria de Jung. Então, através de um questionário, ele vai mapear você e vai trazer para você qual é o seu tipo psicológico, qual é a sua essência, tá? Então, a gente pode definir, sim, mas precisa de instrumento, precisa de uma ferramenta. É um teste que você faz de personalidade para poder descobrir. Próxima pergunta, Rodrigo. A próxima é pessoal, Julião. Quero saber se o teu perfil é ID. No final eu vou contar qual é o meu perfil para vocês. Tem mais uma, Julião. Vamos lá. Letícia está perguntando o seguinte. E se eu tiver um pouco de cada perfil comportamental, como eu especifico o meu perfil? Excelente pergunta, Letícia. Todos nós temos todos os perfis comportamentais, que nem eu disse para você. Nessa ferramenta do DISC, a prerrogativa é, a gente tem todas essas cores, mas em escalas e intensidades diferentes. Então, todo mundo vai ter uma intensidade maior de algum perfil, que vai compor o seu modo de se comportar e de se agir, tá? Então, quando você faz a ferramenta, ele vai trazer para você o que é uma tendência e preferência do seu perfil comportamental. Então, respondendo, todas as pessoas têm todos os perfis, só que cada pessoa tem uma preferência e tendência mais intensa em detrimento de um do outro. Então, algumas pessoas têm a conformidade mais alta,
outras pessoas têm a influência mais alta, outras pessoas têm a dominância mais alta, outras pessoas têm a dominância e a conformidade mais alta, outras pessoas têm a estabilidade e a influência mais alta. Não há uma regra absoluta para dizer o que é certo e o que é errado. O importante da gente saber aqui é que todos os perfis são bons, eles têm pontos positivos e pontos de melhoria, tá? Que podem trazer um certo desconforto para você, porque às vezes não vai estar na sua preferência e na sua tendência, mas o legal de se conhecer é isso. Quando você descobre isso, você consegue começar a trabalhar para se aprimorar, tá? Então, essa é a ideia. Todo mundo tem todos os perfis, só que cada pessoa tem uma intensidade e uma preferência e tendência diferente um dos outros. É para isso que serve a ferramenta para mapear. Posso seguir, Rodrigo? Vamos lá, meu velho, pode seguir. Vamos lá. Agora nós vamos falar do quê? De projeção, porque até agora a gente falou de perfil comportamental, de essência, daquilo que está dentro da gente, dos valores, mas e a projeção? Como que eu faço a projeção? A projeção é a ideia que a gente faz dos outros, é a maneira que eu percebo e entendo os outros. É um mecanismo natural e automático das pessoas. Nós não conseguimos interagir com os outros sem fazer projeção, tá? É improvável isso. Nós precisamos da projeção. Mas nós temos que ter alguns cuidados, porque a projeção, ela pode trazer para a gente alguns atos falhos e principalmente equívocos, que vai dificultar ou fazer a gente errar, tá? E é isso que nós vamos fazer aqui agora, analisando a projeção. Primeiro ponto para a gente analisar a projeção, o que eu quero trazer para vocês é o que a gente tem de referências. Então, quais são as referências que nós aqui da Microlins com o PDP utilizamos para trazer esse conteúdo de projeção para você? Quais são essas raízes, Júlio? Olha lá. Primeiro, a gente está usando as teorias do Jung, de tipos psicológicos, projeção, porque é um termo cunhado pelo Jung, essa ideia de projetar a si mesmo nos outros e vice-versa, e a função espelho, que também é uma teoria do Jung. Então, tudo isso é uma referência nossa para esse conteúdo. E, principalmente, a gente está trazendo também como referência o empirismo, que é um preceito filosófico aristotélico, de Aristóteles, que diz que a verdade ela precisa ser buscada através dos dados e fatos que estão na natureza. Ou seja, é a interpretação dos dados e fatos fora de dentro de mim, que vai me trazer uma percepção e uma concepção de verdade. Então, esses são os dois pontos referenciais que a gente utilizou para trazer esse conteúdo de projeção para você, tá bom? Além disso, o que nós temos? Na projeção, não existe projeção se você não tiver uma percepção. E o que compõe a minha percepção, Júlio? Eu, como pessoa, Júlio, como que eu percebo? Como que eu projeto? Eu uso a percepção. A percepção em que sentido? Aqui nesses 3 pontos. Toda pessoa, eu, você, o Rodrigo, todos os seus amigos de escola, os seus professores, o dono da sua escola, todo mundo usa a percepção com esses 3 pontos. Primeiro, seus 5 sentidos. Olfato, paladar, audição, visão e o tato. Então, são as formas naturais que a gente tem, os 5 sentidos, para poder perceber e conceber todo mundo que está à nossa volta, tá? Depois, a gente tem esse segundo ponto, que são as emoções. O que os sentidos impactam em mim e me despertam em emoções. E, principalmente, a razão. Aqui, a gente separou com essa barra, porque já está justamente nessa ideia da subjetividade e da racionalidade. Então, essas duas instâncias, a razão e a emoção, estão juntas também, através dos 5 sentidos e da interação, para a gente poder perceber os outros e a nossa realidade. E o último ponto que eu coloco aqui, independente da maneira religiosa que você tenha de concepção, a sua religião, a sua transcendência, qualquer manifestação religiosa tem essa ideia da essência, da centelha divina que tem dentro de você, do espírito divino, da manifestação de algo maior dentro da gente, usando a emoção, a razão e os sentidos. Então aqui a gente colocou essas 3 instâncias para que possa fazer sentido para você o uso e a manifestação da percepção. Então a percepção usa os 5 sentidos,
a razão e as emoções, e principalmente o seu ânima, o seu espírito, a centelha divina, a sua essência, a maneira como a sua concepção religiosa idealizar esse ser ou essa entidade, tá? Então, no meu caso, que eu sou cristão, tem aqui a ideia do espírito, né? Que é a imagem e semelhança de Deus. A maneira como você tiver a sua concepção religiosa, você vai buscar e você vai entender qual que é essa essência, o seu ânima, o seu maná, tá bom? Vamos lá. Além disso, para a percepção, o que a gente também tem? A gente tem um fenômeno social. Então, todo ser humano, ele cresce, se desenvolve e constrói a sua percepção através desses 3 graus de experienciação. Então, por exemplo, primeiro grau de experienciação é passar pela experiência em si. Vocês estão me vendo aqui, eu estou aqui na minha casa. Eu estou passando a mão na minha mesa. Minha mesa é de madeira de demolição, ela tem rugosidade, ela tem falha, ela é manchada. Eu estou sentindo ela aqui, ó. Ela tem algumas ferpinhas, porque ela não é tão lixada, porque é de madeira de demolição. Eu estou tendo uma percepção através dos meus 5 sentidos, da minha emoção, da minha razão e da minha essência, para entender o que é essa mesa. Vocês aí não estão colocando a mão aqui na mesa, mas vocês estão me ouvindo. Então, para vocês, a percepção está sendo de segundo grau. Por quê? Vocês estão ouvindo alguém que sou eu, que está passando pela primeiro grau de experienciação, que é a ação em si. Eu estou passando a mão na minha mesa e estou dizendo para vocês. Ao mesmo tempo, se vocês anotarem num papel, olha, o Júlio lá falou que a mesa dele era rugosa, que tinha ferpo, descrever tudo o que eu narrei para vocês e passar para um outro colega, ele está tendo a percepção desse fato por terceiro grau, relato ou discussão. Por quê? Ele vai ler ou ele vai receber um relato de você que não passou pela experiência de primeiro grau, mas que me ouviu dizer. Esses 3 graus são importantes você entender para a gente poder ver até que ponto o ruído da comunicação vai acontecendo. Lembra do empirismo que nós falamos do preceito aristotélico? Que eu tenho que ver dados e fatos? Então, quanto mais distante eu tiver da experiência de primeiro grau, os meus sentidos, a minha subjetividade e a minha essência vivenciando aquilo, mais difícil vai ser para eu ter a realidade, para eu ter a percepção de verdade. Então, eu trouxe esses 3 graus aqui para que vocês possam entender e se pautar nisso no que a gente for falar de projeção. Além disso, o que a gente tem também? A gente tem um fenômeno muito interessante quando a gente fala de projeção, e que eu não vou dar spoiler aqui, mas eu vou contar para vocês agora em forma de parábola. Eu vou contar uma parábola do peixe e do sapo, tá? Essa parábola é uma parábola muito bacana deste livro aqui, ó, Peixe é Peixe, do Léo Leone. Esse livro está em inglês, ele está disponível na internet em PDF para você. Eu não vou trazer toda a história dele, eu vou trazer as gravuras, mas se você tiver curiosidade e você se interessar pelo tema, tá aí um instrumento muito legal para você entender esse fenômeno da projeção que nós vamos ver agora, tá? Então, vamos lá. Qual que é a história do peixe e do sapo? Então, um peixe conheceu um girino. Para quem não sabe, o sapo ele é um anfíbio, né? Então, o início da vida do sapo é dentro da água. Ele é como se fosse um pequeno peixe. Só que ele vai se desenvolvendo, ele vai desenvolvendo pernas, chega um momento que ele não tem mais guelra, ele desenvolve o pulmão e ele sai da água como sapo. Ele não vive mais na água, ele passa a respirar ar e vai viver fora da água. Então, o peixe conheceu um girino e desenvolveu amizade com ele. O tempo foi passando e esse girino se desenvolveu, virou um sapo e saiu da lagoa para poder experienciar e vivenciar o mundo lá fora sem ser debaixo d'água. Nesse momento, o peixe ficou com muita saudade, porque eles desenvolveram uma amizade muito forte e ele tinha vontade de encontrar de novo o sapo. Ele queria muito encontrar o sapo. Passado um certo tempo, esse sapo, ele lembrou do peixe e ele resolveu voltar para reviver esse sentimento de amizade e poder conversar com um amigo que estava distante. O encontro foi muito bacana, eles conversaram e nesse momento o sapo ficou assim entusiasmado para falar para o peixe
tudo que ele vivenciou no mundo lá fora. Então ele chegou e falou, peixinho, você não tem noção do que eu vivi lá fora. O mundo fora d'água é um mundo totalmente diferente. E o peixe ficou fantasiado, falou, me conta, sapo, me conta o que você viu. Ele falou, peixinho, você não sabe, lá fora existe uma coisa chamada pássaros. E aí o peixinho pediu para ele, me conta o que é pássaro. Ele falou, pássaro é um ser incrível. Eles têm asas, eles têm 2 pernas, eles têm bico e eles comem insetos. E o peixinho falou, nossa, que coisa fantástica. Ele falou, melhor, peixe, eles voam. Aí o peixe falou, nossa. E aí o peixe começou a projetar o que seriam os pássaros. E essa foi a projeção do peixe. Logo depois, o peixe falou, me conte mais, sapo. Me conte mais dessa sua experiência, dessa sua vivência. E o sapo pôs-se a contar para ele. Peixinho, você não sabe também o que eu vi. Se você ficou emocionado de saber o que é pássaro, vou te contar outra coisa. Lá fora, sabe o que existe? Existe vacas. E o peixinho falou, me conta o que é vaca. Me conta, sapo, o que é vaca. Ele falou, vaca, elas dão leite, elas são malhadas, elas têm 4 patas, elas têm chifre. E peixinho, elas comem grama o dia inteiro. Elas são grandes, enormes. E o peixinho não acreditou e pôs-se a projetar o que seria uma vaca. E aqui está a projeção do peixinho de vaca. E aí, não contente, o peixe disse, me conta mais, sapo. Me conta mais desse mundo que você foi ver. E aí o sapo falou para ele, peixinho, de todos esses animais fantásticos que eu vi, nada se iguala, peixinho, às pessoas. E aí o peixinho ficou extasiado, falou, me conta, o que são pessoas, sapo? Ele falou assim, pessoas são animais que têm 4 patas, mas usam só 2. Eles levam os filhotes para passear e dão coisas doces para eles comerem. E peixinho, eles usam panos para cobrir o corpo e coisas engraçadas na cabeça para proteger do sol. E o peixinho pôs-se a projetar o que seriam as pessoas. E aqui está a projeção do peixinho sobre pessoas. A essa altura da parábola, você já deve ter percebido qual é o problema e o ruído da projeção. Então eu vou pedir para que alguém se manifeste aí, Rodrigão, dá uma olhada. Alguém consegue perceber qual é o grande erro que ocorre na projeção? Alguma interação, Rodrigo? Ainda não, Julião. É que demora um pouquinho para carregar também, né? Tem 15 segundos de delay, né? Isso, por enquanto ainda não carregou nada. Vou dar um F5 aqui para ver se... Vamos lá. Qual é o ruído da projeção? A projeção, ela é um fenômeno automático e natural para as pessoas. E nós não temos como, sem ser da mesma forma que o peixinho, projetar outra coisa, senão pela nossa própria medida. Então, o fenômeno de função espelho que Jung explicou é essa tendência da gente projetar no outro aquilo que é nosso, aquilo que é a nossa medida. Então, você percebeu até agora que todas as projeções do peixinho eram peixes com asa, que comiam insetos, peixes que comiam grama de chifre, e peixes que andavam de 2 pernas e usavam roupas. Por quê? Ele era um peixe. Ele não tinha referencial nenhum de outras coisas. Somente o sapo saiu da água e pôde olhar, observar e ver com seus próprios olhos o que eram aqueles animais. O peixe não. Então, esse é o ruído da projeção. Quando eu tenho uma opinião sobre alguém, ou quando eu menciono algo sobre alguém, ou como eu julgo alguém, tomo juízo de valor de alguém, eu estou tirando tudo isso pela minha medida, não realmente pelo que a pessoa é. Então, esse é o cuidado que nós temos que ter. E, principalmente, para a gente poder trazer para vocês uma maneira de equalizar. Júlio, como eu equalizo tudo isso? Como que eu posso deixar isso balanceado, para eu não incorrer em erro, para eu não cometer um ato falho, projetando de maneira equivocada, ou a minha medida nos outros, colocando nos outros um juízo de valor que, na verdade, é a minha medida e não é a realidade? A gente trouxe aqui alguns pontos para vocês. Primeiro, em você, tenha o bônus da dúvida e pratique auto-perdão. Vai ser natural e normal
no momento que você despertar para a consciência e para o autoconhecimento e começar a analisar a maneira como você projeta, você perceber que você está errando. Que você está errando e às vezes errando feio, errando rude. Mas não se preocupa, isso é normal e natural. Tenha auto-perdão. Tenha o bônus da dúvida. Se coloque em dúvida. Será que eu sou o dono da razão? Será que eu tenho certeza de que é isso mesmo? Será que eu tenho informações, dados e fatos objetivos que podem afirmar ou contestar o que eu estou projetando? Tenha isso na sua cabeça. Na interação com as outras pessoas, tenha empatia. Se coloque no lugar do outro. Perceba que às vezes o momento para o outro está pesado, está doloroso, está sofrido, da mesma maneira que o seu. Releve muita coisa. Na vida a gente tem que relevar. Então releve. Se você está brigado com um amigo, releve isso. Esse momento de quarentena está fazendo a gente ter muito conflito familiar. Se teve algum atrito com a família, releve. Perceba que às vezes o que você está acreditando que a pessoa é ou faz é a sua projeção. Não é de fato o que a pessoa é ou faz. Acolha as pessoas, acolha quem está próximo de você e permita o outro existir. Eu não sei se acontece com vocês, mas geralmente na escola a gente tem sempre isso que é uma característica da função espelho. A pessoa que você não gosta, ou às vezes a pessoa que te traz uma certa raiva, pode analisar com mais consciência que ela vai ter algum elemento que é teu. Na verdade, você está manifestando nela não uma raiva do outro, mas uma raiva de um inconsciente seu que está projetando nela. Então, permita que o outro exista. Deixe o outro ser da maneira como ele é. Não se incomode com isso. Crie tolerância para isso. Porque nós não conseguimos fazer nada em relação ao outro. Nós conseguimos fazer em relação a nós mesmos. Tá? Na comunicação, tome muito cuidado agora que está todo mundo em quarentena. Todo mundo com reclusão social. Então, o uso da tecnologia é altamente difundido. Acho que vocês nunca participaram de tantas lives na vida, tantas mensagens conectado com todo mundo. A tecnologia, ela é fria, ela não traz muito da comunicação pessoal. Então, toma cuidado da maneira como você vai se comunicar. Toma cuidado para, às vezes, você não projetar. Então, se a pessoa respondeu com você em caixa alta, não quer dizer que ela está gritando. Às vezes, ela esqueceu o caps lock ligado. Então, tenha essa referência. A tecnologia, às vezes, é traiçoeira na comunicação. Ela pode trazer algum tipo de percepção e de sentimento que não é real, é projetivo. Então, isso tem que ficar claro para você. Toma cuidado com as tecnologias e com a maneira que você está se comunicando. Outra coisa é, perceba que neste momento de comunicação fria, é normal, natural e exponencial a questão de conflitos. Os conflitos vão existir. Nós estamos distantes, nós não gostamos de ficar distantes. A quarentena foi imposta, ela não é uma opção, ela está sendo imposta. Está sendo ruim para todo mundo, a gente está sobre quase abstinência de contato com outras pessoas. Então, tenha isso na cabeça quando emanar conflitos na comunicação. Releve um pouco, saiba que o conflito vai ser normal e natural. Está todo mundo muito aflorado nesse momento. Todo o ambiente está carregado. Então, dá uma respirada e na comunicação, evite algumas posturas para que você não caia em conflito. E último ponto para você equalizar e ficar bacana na questão da projeção é no julgamento. Sempre, tá? Sempre, vou repetir de novo, sempre faça julgamento mediante dados e fatos. Mediante dados e fatos. Não pegue subjetividade, opiniões ou juízo de valor seu para julgar alguém ou alguma situação. Que você pode ocorrer em erro. Sempre tenha o maior número de informação para poder pautar o seu julgamento, o seu juízo. Na dúvida, se abstraia, não queira julgar com tanta intensidade. E principalmente na relação com as pessoas, analise muito mais o comportamento do que o discurso. Às vezes a pessoa vai ter essa tendência, ela vai falar coisas e vai se comportar de outra maneira. Não tem problema, às vezes é o momento que ela está vivenciando, às vezes é a escala de autoconhecimento que ainda ela tem. Então perceba que se você começar a se conhecer e a estudar sobre você, você vai ter um poder muito grande e um benefício gigantesco para você progredir e melhorar como pessoa. Então tem essa ideia. E comportamento a gente sempre pode mudar.
Você nunca é um comportamento. Você pratica um comportamento. E essa prática pode mudar. Pode mudar. Não é o fato de você ser fumante que você vai ser fumante a vida inteira. É um comportamento, é um hábito que você tem. Você pode reprogramar e mudar esse hábito se você quiser. Então, tudo pode ser mutável. Nada pode ser absoluto na questão de comportamento. Você consegue mudar comportamento. Isso precisa ficar claro. Principalmente para a gente não estigmatizar outras pessoas. Rotular. Às vezes a gente magoar outras pessoas por comportamentos. Então, tenha essa leveza para que você possa também usufruir desse benefício. Tá bom? Vamos lá. Aqui, muitos de vocês, pela faixa etária, não vai saber o que é isso, mas aquele ditado de cair a ficha deriva disso. Esse era o artefato quase histórico que a gente tem, que usávamos para fazer ligação. Então, quando eu era jovem, até buscava essas DDD aí, que era para fazer ligação, descagem direta à distância, para outras cidades. Então, essa é uma ficha telefônica. É a ficha que a gente usava para fazer ligação no orelhão. E essas DDD não era local, então era para distância. Era mais cara essas daí, viu? E essa ficha, estou trazendo aqui para fazer cair uma ficha para você. E eu trouxe para isso uma frase do Tolstói. Para quem não souber quem é o Tolstói, um grande escritor, depois você procura na internet, que você vai se beneficiar muito de saber da história desse cara e ter contato com as obras desse cara, que é muito legal. E a frase é dele, essa aqui, ó. Todo mundo pensa em mudar o mundo, mas ninguém pensa em mudar a si mesmo. É essa ficha que eu gostaria que caísse para você hoje. E antes da gente passar adiante, Rodrigão, há alguma interação, alguma pergunta? Tem sim, Julião. O Wesley Ramos perguntou o seguinte: mas quando vemos que isso atrapalha no nosso desenvolvimento? Estava falando da tua tela anterior ali, Julião. Tem duas perguntas dele. Essa é uma pergunta muito interessante. Júlio, qual que é a medida? Qual é o momento que eu percebo que está nos atrapalhando? Primeiro, você já foi picado pela necessidade de autoconhecimento. Como é que é o nome dele? Wesley? Wesley, é isso. Wesley. Porque se você se põe em dúvida quando nos prejudica, é que você já tem o interesse e você quer descobrir esse momento. Então, eu não sei te dizer quando. É só através do autoconhecimento e das ferramentas que a gente vai poder identificar quais são os pontos positivos e os pontos de melhoria, os pontos de cuidado que a gente tem que ter. Praticamente, dados e fatos, tudo vai nos prejudicar quando o nosso comportamento, a nossa manifestação, nos impede de conseguir uma promoção, nos impede de se recolocar no mercado de trabalho, nos impede de ter uma relação familiar bacana, nos impede de ter um namoro ou um relacionamento amoroso bacana, onde a gente vive com conflito, a gente vive com briga. Tudo isso são prejuízos, são conflitos desnecessários que, às vezes, o autoconhecimento vai poder te ajudar e muito. Tá bom, Wesley? Próxima pergunta, Rodrigão. E é dele de novo. O cara tá perguntando. Wesley tá extremamente interessado no assunto aí. Vamos lá. Ele falou o seguinte, ó. Tem pessoas que não se dedicam e criticam com o que você está conquistando. A melhor coisa seria se calar e se afastar? Sim, Wesley. Não tente confrontar. Tenha amor, acolha. Essas pessoas, talvez elas estão projetando a frustração delas em você. Então, não perca seu tempo, às vezes, tentando confrontar ou, às vezes, tentando machucar. Se você puder, se for possível, estenda uma mão, tente ajudar essas pessoas. Mas, na iminência delas não quererem, não se comprometerem, vai seguir o seu caminho e deixe que o momento delas chegará. Então, na nossa vida, a gente tem que ter clareza disso. A gente só pode estender a mão e querer ajudar para quem quer ser ajudado. Se for para puxar você para baixo, é melhor você orar e seguir o seu caminho, tá? Então, não perca tempo em, às vezes, tentar analisar tendências dos outros. Quanto mais você puxar para você e tentar se conhecer, melhor vai ser o estalo e a agilidade que você vai ganhar disso, tá bom? Próxima pergunta, Rodrigo, alguma? Mayra. A Mayra perguntou o seguinte: como adquirir perdão com uma pessoa que me fez mal, mas ainda assim tenho que vê-la com frequência? Ô, Mayra, eu gostaria de aprender com você, porque acontece com todo mundo, né? A questão do perdão é complicado, porque é um preceito religioso até. Eu acho que você está no caminho certo.
Porque às vezes nós nos cobramos, aí a gente vai ter que voltar lá no combinado. Lembra no combinado da gente não se julgar, da gente se gostar, da gente ter carinho pela gente mesmo? A gente tem essa tendência de ter dificuldade de perdão. Todo mundo tem, não é uma coisa sua. Então tenta, faz um esforço, faz a sua parte. E saiba que a dificuldade é a resistência do progresso. Ninguém consegue nada de mão beijada, ninguém consegue progredir sem ter um pouco de esforço. E esforço para a gente quer dizer sair da zona de conforto, às vezes abrir mão de preferência, tá? E eu falo para vocês uma preferência. Se eu tiver uma opção de comer uma salada de alface ou um brigadeiro, eu gordinho, você acha que eu vou querer o quê? É óbvio que eu vou querer o brigadeiro, mas às vezes eu preciso deixar uma preferência, um gosto, para realmente me concentrar no que eu preciso. Então, se na tua cabeça você já identificou que o seu progresso depende do exercício do perdão, exercita. Ora, pede ajuda e exercita. Não é fácil para ninguém. Tá? A única pessoa que teve toda a consagração de perdão foi Cristo e ele era o Filho de Deus. Então ele se colocou para nos salvar também. Então tenha isso em mente. Não é fácil perdoar, mas é necessário. Precisa de esforço. Tudo bem? Mais alguma pergunta, Rodrigo? Não, só uma correção. Islen Ramos não é um rapaz, é uma mulher. Desculpa, Me Islen. perdoem, Islen. Islen, perdoe de coração. Coisas da tecnologia, tá vendo? Ó, projetei errado. Falando de projeção, cometi um ato falho com vocês. É até legal, acho que foi proposital, Islen, pelo universo, para a gente provar que projeção é uma coisa que a gente tem que tomar cuidado. Nós deveríamos ter perguntado antes. Então percebam isso. Isso aqui é um exemplo claro de como a tecnologia pode trazer para você armadilhas e às vezes criar situações desagradáveis. Então, ó, perdão, viu, Islen? Perdão. Beijo para você. Mais alguma pergunta, Rodrigo? Não chegou nada mais por enquanto. Não? Então agora chegou aquele momento gostoso que está na tela. Olha o que o PDP tem para você. Você acha que você ia participar até agora aqui e não ia ganhar nada de presente? Ah, aí não ia ser Microlins feita para você que faz dar certo. Olha lá, ó. Temos um presente para você, um presente com todo carinho, iniciando a sua jornada no autoconhecimento. Que presente que é esse, Júlio? Olha lá, a gente tem o que para você? A gente tem um relatório de degustação do DISC para você fazer agora e já saber qual é o seu perfil comportamental. Nesse link que está aí. O Rodrigo vai colocar na sala de bate-papo o link. Você pode entrar nesse link, que é cisassessment.com.br/degustação/me conhecendo e fazer de graça, de presente para você, essa degustação do DISC. Aí você vai saber um resumo do seu perfil comportamental e iniciar na sua jornada de autoconhecimento. Tá bom? Mais alguma pergunta, Rodrigão? Não? Não, pode seguir aí. Legal. Então agora o que eu quero falar para vocês? Eu quero que vocês não façam o teste ainda, senão todo mundo já vai correr para fazer o teste. Antes, vamos lá, indicação de leitura, que é legal, ó. Trouxe 3 livros para vocês aqui, 3 indicações de leitura em níveis, tá? Então, Júlio, olha, estou começando agora com leitura. Esse assunto nunca foi um assunto que eu pesquisei muito. Como é que eu começo no estado iniciante ali? O livro que a gente usou da parábola, Peixe é Peixe, ele está em inglês, mas eu acho que vai ser difícil para vocês encontrar uma escola de inglês, né? Uma escola de inglês bacana, que tem um programa de desenvolvimento profissional feito para você. Tá aí a dica. Então, ó, Peixe é Peixe é o primeiro nível de leitura que eu recomendo para você. O segundo nível de leitura, se você já estiver um pouco mais habituado com a leitura e quiser explorar essa ideia da projeção e de algo que fale sobre autoconhecimento, não de maneira técnica, mas de maneira experiencial, eu indico este livro, Tirando os Sapatos, do Newton Bonder, né? É um livro muito bacana, eu ganhei de presente esse livro em 2002, se eu não me engano, 2003, e é um livro que conta uma história do caminho de peregrinação lá do cristianismo, através de um rabino judeu, tá? E é muito legal que você vai poder ver a manifestação dessas projeções e como é que isso pode acontecer de uma maneira bem gostosa através de uma história, através de uma experiência, uma narração de uma experiência.
E se você já tiver mais avançado, falar, Júlio, ó, eu já estou lendo já faz um tempo sobre isso, eu quero algo mais parrudo, algo já para eu poder desengrenar e desencantar a respeito disso, eu aconselho este livro do Stein, do Murray Stein, que é Jung, o Mapa da Alma, que aí sim este livro vai ser técnico, profundo, já na teoria do Jung, para entender os tipos psicológicos e a essência das pessoas. Vai ser uma leitura um pouco mais exigente, mas sem esforço, sem ganho, tá bom? Eu gostaria de deixar vocês agora para fazer o teste. Deixa eu ver que horas são, estamos dentro do horário. Me colocar à disposição e agradecer imensamente a participação de todos. Peço que vocês agora verifiquem com a coordenação pedagógica ou com os seus educadores, com a equipe das suas escolas, a programação das próximas agendas do PDP Online, porque você já sabe, tem muito conteúdo bacana, preparado e feito só para você. E lembre-se sempre, PDP é só aqui na Microlins. Microlins é para você que faz dar certo. Um grande abraço, fiquem com Deus e até a próxima.